Olá, irmãos. Bom dia. E eu queria convidar você a ler comigo Mateus capítulo 9 e o versículo 21. Diz assim: Pois dizia essa mulher consigo mesma: se eu conseguir apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Como nós podemos alcançar a Deus? Você poderia talvez fazer a pergunta: como nós poderíamos ter o favor de Deus, a bênção de Deus? Mas alcançar a Deus já resume isso tudo. Você pode olhar nas ruas da cidade em que você mora e você vai ver que existem igrejas cheias de pessoas procurando uma bênção. Talvez procurando até mesmo uma resposta. Ajuda, auxílio. Eles acreditam que através do seu esforço, Deus vai olhar para eles. Existe até uma frase antiga que diz: Deus olhou para baixo, como se Ele estivesse longe e nós estivéssemos aqui bem distante. Então, aparentemente Deus está ocupado nas suas funções, nos seus afazeres, e aquele que conseguir chamar a atenção de Deus mais forte, mais alto, esse Deus vai atender. Muitos pensam que as bênçãos são como se fosse uma pescaria, em que quem colocar a melhor isca vai ter o melhor peixe. E assim por diante. São vários os pensamentos humanos. Mas a verdade é que é o contrário. Deus é que quer alcançar o ser humano. Se você está me ouvindo hoje, significa que Deus quer alcançar você. É só a voz que é minha, mas a palavra, como você viu, nós lemos no início, é de Deus. Ele quer alcançar você. Não importa a situação que você esteja vivendo. Claro que Deus quer livrar você. Claro que Deus quer fazer um milagre. Mas Deus quer alcançar você. E o que isso significa, Thomas? Significa que muitas vezes nós não estamos permitindo Deus fazer o melhor em nós. E o que seria Deus fazer o melhor em nós? Principalmente, guiar as nossas escolhas. Qual das suas escolhas, qual das suas decisões você se arrepende? Você não precisa falar para ninguém, mas com certeza na sua mente você já pensou que coisas que você fez poderia não ter feito, ou poderia ter feito diferente. Isso muitas vezes machuca o seu coração, não é mesmo? Claro que existem coisas que outras pessoas fizeram e nos machucaram, que parece até que nos mudaram. Mas se você está aqui, com certeza porque você precisa que Deus fale, que Deus faça o milagre, que Deus transforme a realidade que você está vivendo. Nesse texto pequeno, resume a situação de todos os seres humanos. Essa mulher, na época, uma mulher já não era valorizada por causa da sociedade.
dos meios e métodos que se usavam. Mas ela era rica, ela tinha muita condição. E era jovem também. Mas ela tinha um problema que não podia se casar. Não podia sequer ir à igreja, de acordo com os costumes da época. E ela tentou tudo. Ela tentou todos os meios, tentou todos os métodos. E diz o texto bíblico que, na verdade, ela só ia de mal a pior. Até que não tinha mais condição. E o que aconteceu? Ela soube que Jesus passaria por ali. E era justamente na hora que ele estava indo à casa do chefe da sinagoga, Jairo. Era uma passada corrida. Ele passaria rapidamente, porque a filha de Jairo estava doente. E assim como se não tivesse mais tempo, tanto para a sua vida, como também na passagem de Jesus, ela disse a frase que nós lemos: se eu apenas tocar no seu manto, se eu apenas tocar nas suas vestes, serei curada. Pergunto a você, quem tinha feito isso antes com Jesus? Ninguém. Por que essa mulher teve essa ideia? Foi o Espírito de Deus que orientou. E se você deixar hoje, se você falar com Deus, Ele vai dizer o que você precisa fazer. Claro que a sua história é única. O que você vai fazer, ninguém fez. O método que Deus vai livrar você não vai ser os mesmos métodos que Ele fez com outras pessoas. Ele vai construir uma história, uma experiência com você. Mas eu estou aqui para te dizer que você pode sim estar perto dele. Porque na verdade ele já está perto de você. Ele não é um Deus distante. Ele não é um Deus ausente. Jesus quis ser tocado. Jesus quer que você toque nele. Jesus quer que você seja abençoado por ele. Mas é necessário a sua decisão. Você quer se aproximar? Aquela mulher precisou fazer isso. Mesmo no meio de muitas pessoas. Mesmo com dificuldade. Mas ela fez isso. E depois Jesus usou a história dela como exemplo. Ele pediu que ela contasse a história dela. E serviu como um sinal de que Deus não se esquece de ninguém. Jesus chegou a dizer: de mim saiu o poder, de mim saiu a sua bênção, que eu queria que fosse sua. Ou seja, muitas bênçãos não é necessário ser com espetáculo, com pessoas vendo. Muitas bênçãos podem ser com uma oração sincera. Porque assim como aquela mulher sofreu muitos e muitos anos, o texto chega a dizer, quantos anos ela sofreu? Mais de 12 anos. Assim, Deus também conhece quantas noites você chorou. Quantas vezes você pediu para Deus livrar você disso? Seja um vício, seja uma pessoa, seja um sentimento, talvez você mesmo, talvez as suas atitudes. Deus está aqui dizendo, eu quero alcançar você. Você pode chegar até mim. Aquela mulher para a sociedade era considerada uma pecadora, porque as doenças eram consideradas castigos. E quantas vezes ela deve ter perguntado, por quê, Senhor? Quantas vezes você não perguntou? Por quê, Senhor? Por que ainda não aconteceu? Veja, não importa. O que importa hoje é o que Deus vai fazer. E Ele quer fazer.
Ele disse: quem me tocou? E a mulher contou toda a sua história. Você vê como Jesus parou aquilo que ele estava fazendo? Parecia que ele não tinha tempo para aquela mulher. Parecia que ele não tinha pensado nela. Parecia que Deus não tinha pensado em mim, na minha família, nos meus filhos, no meu trabalho. Parece que Deus só pensa nos outros e não pensa em mim, no que eu estou vivendo, no que eu estou sentindo. É claro que Deus pensa. É claro que Ele pensa. Só que a chance é sua. A oportunidade é sua agora. Não precisa deixar para outro dia. Hoje, em oração, você pode falar: Senhor, eu aceito. Senhor, faz esse milagre na minha vida. Senhor, me cura, me muda. Transforma, Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai fazer isso. Sabe por quê? Porque o que Deus mais quer é se aproximar dos seus filhos. E nós, pela fé, aquela mulher, pela fé, ela disse: se eu tocar, somente tocar, Ele não precisa tocar em mim. Ele não precisa falar comigo. Ele não precisa estender a mão. Ele só precisa passar. Eu posso tocar. E eu sei que eu vou ser curada. E o texto bíblico diz que no momento que aquela mulher tocou, o que aconteceu? No mesmo momento, diz o versículo 22, ela ficou sã. Que bênção, não é mesmo? Esse é o seu momento. Essa é a sua hora. Deus já tem a sua bênção preparada. Tanto é que ele parecia que já não tinha mais nada para fazer. E ouviu a história dela. Não é que ele não tinha nada para fazer. Você nunca vai ver Jesus atrasado nem adiantado. Aquele momento ele tinha separado para ela. Esse momento está separado para você. Se apegue ao que Deus está chamando para você fazer. E acredite. Diga para si mesmo: eu vou conseguir. Deus vai me ajudar. Deus vai me abençoar. Deus vai mudar. E assista Deus agindo em seu favor. Amém? Uma boa tarde para você. E que Deus te abençoe.